A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos celebrar os 60 anos de carreira da cantora e compositora Wanda Sá. Aos 78 anos, em plena atividade, ela está lançando mais um trabalho, Bossa Sempre Nova, com a produção musical do violonista Nelson Faria e a participação especial do violoncelista Jacques Morelenbaum. Um papo sobre sua história na música popular brasileira e as canções da memória afetiva de compositores como Garoto, Tom Jobim, Maísa, Sérgio Ricardo e Oscar Castro Neves, entre outros. Tudo online em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa, nós vamos para o Rio de Janeiro falar com Wanda Sá, grande cantora Wanda Sá, querida. Está lançando mais um disco, chama-se Bossa Sempre Nova. E a Wanda Sá é uma querida de muitos anos, né? Que a gente acompanha a carreira, a gente aprende com a Wanda Sá. Cada vez que a gente conversa com ela, a gente aprende da Bossa Nova, a gente aprende da música popular brasileira. E também a gente fala também dos filhos, né? Fala do Bernardo, que está morando lá em Portugal. A gente fala de vários assuntos e da música brasileira principalmente. Wanda, mais uma vez, agradeço a tua participação aqui no programa, sempre carinhosa com a gente. E vamos falar desse descasso aí, lindo, né? Você escolheu um repertório muito, muito particular, né? Tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo. Que a gente pergunta sempre da saúde antes. O papo sempre é da saúde, né? Depois da pandemia, a gente fala sempre, né? Saúde campeã, tá tudo certo. Que beleza, né? Importante é isso para poder seguir no trabalho, né? Senão a gente pergunta se o cara, não, o trabalho tá bom, mas eu não tô bem. Não, aí não gosto. Então, a saúde em primeiro lugar, depois o trabalho vem na sequência, né? Como é que você teve a... Sem saúde nada acontece, Pois é, mano. Você tem uma história tão bacana na música brasileira, agora você resolveu fazer esse disco, que aí você olha assim, Bossa Sempre Nova, ela tá cantando Bossa Nova. Mais ou menos, tem umas músicas que são precursoras da Bossa Nova, como Duas Contas do Garoto e outras tantas, né? Como é que você escolheu essa ideia? Como é que você teve essa ideia para fazer esse novo disco? Então, exatamente a minha ideia começou com Duas Contas. Olha. Começou com Duas Contas. Primeiro eu tive uma ideia assim, eu queria jogar uma luz nos compositores da Bossa Nova, que não foram muito executados, nem são muito valorizados, mas nem por isso deixam de ser tão bons quanto os outros que estão aí. Sim. Eu queria que as pessoas olhassem um pouquinho para o Oscar Castro Neves, queria que olhassem mais para o Sérgio Ricardo. O Sérgio Ricardo ficou muito assim, marcado por causa daquela história do violão no palco, e é um compositor inacreditável. Eu queria isso. Então, eu comecei a mexer nesse baú da Bossa Nova com a autoridade que eu acho que eu tenho, porque eu estava lá, entendeu? Desde o princípio. Conheço todo mundo, queria mexer nas coisas bonitas que eu achava desse tempo. E comecei exatamente com Duas Contas, porque eu descobri, conversando com pessoas, por exemplo, conversando com o Celcinho Fonseca, que é meu vizinho aqui, a gente toma um café juntos de vez em quando, e ele falou, não sei que música é essa. Aí eu levei um susto, porque eu achei que era um todo mundo conhecia, entendeu? E não era. Então, por conta disso, eu bati pé, eu falei, eu quero isso. E aí fui descobrir mil coisas da vida do garoto, que ninguém conheceu o garoto pessoalmente, a não ser Carlinhos Lira e Donato. Uhum. Carlinhos foi atrás dele, no apartamento dele, em Copacabana, para conhecer ele, tocou com ele duas músicas. E o Donato tocava na noite de Copacabana, né? Que ele conta uma história que eu adoro, que se a música dele era uma música difícil, as pessoas não entendiam, então iam jogando ele para as 4 da manhã, 5 da manhã, que não tinha ninguém. Então, e quando ele tocava, os poucos que estavam iam embora também. Por isso mesmo ele foi embora para os Estados Unidos, né? Porque não foi compreendido aqui. E aí o garoto ia, para eles tocarem Tender Lee, e daí a razão para essa música estar no disco. Também está o Tender Lee. Tendo ali quase como se fosse minha homenagem ao garoto, a tudo que eu aprendi com o garoto, porque Duas Contas foi das primeiras músicas que eu aprendi no violão, e ela era uma música difícil de tocar.
E se chegava numa festinha, você tocava um duas contas, você arrasava de cara, Ah, porque era uma música difícil. Então, eu sempre tive muito carinho por essa música e queria gravar ela. Então, começa o meu projeto com esse olhar para o garoto. e E legal porque... comecei. Ah, Desculpe, eu não, queria fale. homenagear, eu queria homenagear também cantoras que não foram também, que cantoras esquecidas. Pô, como que ninguém fala da Silvinha Telles, sabe? A Silvinha Telles, ela era pré-bossa nova e foi bossa nova, porque ela que, por exemplo, Menescal, os primeiros shows que ele fez na vida foi com ela. Então ela dava uma força para todo mundo e ela tinha um jeito peculiar de cantar. Não, ela não era uma cantora de bossa nova, que eu também não sei muito bem o que é isso, mas ela foi assim importantíssima para o princípio dessa história toda. Eu queria cantar uma coisa da Silvinha Teles. Então, tinha a Silvinha, depois a Maísa. Maísa, eu achava assim, a Maísa foi muito importante para mim, porque ela era aquela cantora rebelde. Ela Hum. era, vamos dizer assim, a sofrência. Nossa Marília Mendonça Bem, era é uma comparação meu mundo interessante caiu e essa. me fez ficar assim. Meu Entendeu? Eu mundo falei, eu quero caiu. cantar Opa, uma... era... Não era fácil, Maísa não era fácil. Então, eu queria isso, entendeu? Mostrar umas outras coisas que as pessoas não sabem. Tem muito mais, entendeu? Eu tenho um projeto já todo prontinho para o Bossa Sempre Nova, número 2, número 3, número 4, porque tem muita Material coisa. não falta, né? Claro. Material não falta, material não falta. E quando eu falei com a Cate Almeida Braga, ela não quis saber de nada. Eu falei, eu quero. Ela comprou a ideia no ato, entendeu? Sem Hum, saber qual era o repertório nem nada. Só dessa minha conversa. Ela gostou da conversa e assim que eu bom. gravei na Biscoito Fino. É. Legal essa história, porque o garoto, né, para quem gosta de violão, como eu e os professores que estudam violão, todo mundo passa pelo garoto, né? Você fala do Baden Powell, de todo mundo que toca violão e gosta, como você toca também, você fala que não toca tanto, que é mentira, toca muito, né? Mas todo mundo que é de violonista passa pro garoto, que é o precursor, com aquela harmonização dele, né? Que ele já fazia. Duas É. contas é moderno, porque não tem nem rima. É Nossa, genial. como é moderno, duas Moderna, contas uma cá música entre nós, moderna, hein? não é? Super Não, moderna. é o que eu ouço das pessoas quando ouvem meu disco, é isso. Quando eu peguei esse repertório, eu falei, por que eu não escolheu isso tudo? Aí vai ouvir e acha tudo novo, tudo moderno. Claro, Tá certo claro. que a gente fez umas levadas diferentes. Sim. A gente buscou uma outra cara para cada música, né? Não que seja uma cara atual, não é isso, mas é uma cara mais fácil das pessoas gostarem, né? A ideia era que todo mundo gostasse, E com você está certeza. resgatando essas figuras importantes, né? É legal ter Isso, ela começado com um violonista que foi precursor, isso os estudiosos todos falam, é o cara que foi precursor da bossa nova na harmonização. O Carlinhos Lira pode explicar melhor para a gente, né? Os grandes músicos todos que com tocam violão. certeza. Carlinhos me conta várias histórias dele, entendeu? Pois Carlinhos é, era louco, ia atrás dele onde ele estivesse. E realmente ele ensinou para todo mundo, e não tinha ninguém na frente dele fazendo isso. Era pois é, ele que começou ali, entendeu? pois é. Então, incrível, incrível, Aquelas incrível, um cara coisas que incrível. vocês fazem, né, dos violão, vocês da bossa nova, aquelas harmonizações e tudo, aquilo tem muito que o garoto começou a desenvolver também. Muito legal isso que você tem. É porque Você a está história fazendo da uma bossa grande nova, homenagem, né? Diga, desculpe. a história da bossa nova tem a ver com os acordes. Claro. A gente é apaixonado por acorde. Isso que interessa. Você, afina, desafina, não é importante isso. Importante é a harmonia. São esses acordes que ninguém fazia e que a gente, naturalmente, eu acho que a bossa nova ela herdou do jazz, né? Esse tipo de harmonização. Sim, E influenciada pelo samba também, devolveu para o jazz essa outra cara dessas harmonias jazzísticas, né? Porque quem gosta de bossa nova gosta de jazz, tem que ouvir lá, tem que beber naquela fonte, porque ali está tudo, entendeu? Então a gente gosta mesmo de acorde, entendeu? Na verdade, não, e é curioso que essa influência é tão forte ainda hoje, né?
do som da bossa nova, que a turma nova, os guitarristas que você deve conhecer, o John Pizzarelli, obviamente, né? O cara que é super fã da música da bossa nova, e todo show dele ele toca Águas de Março, ele toca mais de uma música da bossa nova, que ele é apaixonado. E ele mesmo, às vezes, ele fala assim: "Olha, eu tenho uma certa dificuldade", toca muita guitarra e tal, né? Jazz e tal. Toca muito. Eu E não ele, perdi um show do maravilha, Pizzarelli. Eu vou muito bom. atrás dele, eu vou atrás. E ele brinca, por Acho exemplo, ele vai massa. tocar Águas de Março, falei, ele põe a partitura. Falei, aqui eu sempre me atrapalho um pouco e tal. Que é o negócio do ritmo, da pegada, que é coisa muito brasileira, né? E ele tem esse É carinho verdade. todo. E é muito, quer dizer, até hoje influencia, né? Você está falando de uma coisa do, né, do fim dos anos 50, os anos 60 depois, e até hoje, né? Um músico de nova geração como ele é apaixonado pela música brasileira, pela bossa nova, pelo João Gilberto e por todo mundo. Ele fala nos shows, né? Quando ele ouviu o Amoroso, que ele fala, que é isso e tal. Enfim, e todos os pioneiros É. da bossa nova, Tom Jobim e tudo mais, você e todo mundo que trabalhou, né? Menescal, não precisa dizer, né? Toda a turma, né? Que ela é apaixonada, né? Quer dizer, gozado que até hoje o pessoal fala, não, tem aquela turma meio chata, né, Wanda, você sabe? Fala, essa coisa antiga da bossa nova, mas uma coisa antiga que não tem tempo, né? Ela é perene, ela vai seguindo através dos anos. Isso que é impressionante, né? Música de É, qualidade que segue ano a ano, né? Bacana eu isso. me lembro quando a gente fez um show em Tóquio, os 40 anos da Bossa Nova. Eu me lembro que a gente ensaiando, eu e o Menescal falou: quanto tempo será mais que vai durar? Eu não sabia que a gente chegava nos 40 anos da Bossa Nova. Depois nós fizemos os 50, depois nós fizemos os 60 anos. Pois Sempre é, em Tóquio, aqueles shows enormes com todo mundo. E japonês canta em português, todas as letras, é esses uma são, paixão verdade, louca outra. que eles têm, entendeu? Eles realmente gostam muito. E muito bacana que eu vi pela primeira vez, quando eu fui ao Japão, era que o público era de jovens, Olha aí, garotada. tá vendo? Porque aqui o público está todo de cabeça branca, igual a nossa, entendeu? Mas lá não. Lá é tudo garotada. Eu tinha um fã-clube de meninas que eu dava aula, mas é a coisa mais linda do mundo. Então, é isso que é Muito importante, que legal. a música de qualidade do Brasil, isso em tudo, né, que eu reputo assim mesmo, coisa de qualidade segue, é clássico, né? Segue o tempo todo, não tem tempo, é timeless, como dizem os americanos, você que morou nos Estados Unidos, né? Não tem, vai em frente, né? Não tem tempo, né? É um negócio que É verdade, dura é sempre. isso. Maravilhoso isso, né? E é bacana que você tenha resgatado essas figuras todas e fazendo um repertório muito particular, que vai dar o Bossa Sempre Nova um, 2, 3, o quanto que você quiser, dá para fazer, né? Eu espero que sim, eu que espero que sim. E vai ter, já teve show aqui, não teve show em São Paulo, eu não perdi essa. Já teve show aqui em São A Paulo? gente vai fazer, agora nós vamos fazer o Blue Note, agora no dia, Marisa, minha produtora, Marisa, dia 7 de janeiro nós vamos fazer o Blue 7 de Note. janeiro, pronto. A gente está apresentando aqui o programa, vai dar para anunciar aqui 7 de janeiro do Blue Note, Wanda Sá É. fazendo esse disco. Você vai com quem aqui? Vem com quem Eu aqui em vou com São o Paulo? Nelsinho, Com o eu vou Nelsinho. com o Nelsinho. Você e Nelsinho só? Eu- e aí ele contratou dois músicos de São Paulo, porque Uhum. o Nelsinho conhece todos os músicos do Brasil, né? Porque ele tem aquele programa dele, que é uma loucura, Maravilhoso, que ele muito é, legal. todo, é um espetáculo, a história do Nelson é incrível. Ele falou, deixa porque encareceria muito para levar o pessoal daqui. Ele falou, não precisamos fazer isso, ele falou. Então Tem vai pessoas lá acrescentar o quê? incríveis, Um baixo e uma bateria? É por aí? baixo bateria só. É, nós Perfeito. dois baixo bateria, é isso. Vai ser um showzaço do Blue. Então, repetindo aí, quando que é mesmo? Janeiro? Dia Dia 7 de janeiro, às 7 de dez e janeiro. meia. Já estamos anunciando aqui. Olha que legal. 7 de janeiro Olha que legal. já tem show aqui em São Paulo com a Wanda Sá. Bacana. Blue Note, lugar bacana também, né? Ah, E é aqui muito em São legal. Tem que gostoso para fazer o Bruno. fazer. Agora, Wanda, quando eu falo, você citou o Japão e que você foi muito lá e tal, e esse trabalho que você faz você faz não só o seu trabalho de música seu, né, de música brasileira, como um resgate, que é o caso desse disco novo, né? E como é que você encara, por exemplo, essa possibilidade? O Brasil, sempre lá fora, é muito querido na música instrumental, e não estou falando só da bossa nova, estou falando do choro, né?
que é outro É, que o Garoto é um cara que influenciou toda a turma do choro também, com né? certeza, com Então, como eu certeza. estou falando do Garoto, eu aproveito para falar dos assuntos. E a nossa música é tão valorizada lá fora, por que que você acha que não tem a valorização no Brasil como deveria? O que que acontece que a gente não tem essa coisa que o Japão fica louco? Tem Clube do Choro na França, em Paris, que eu fui lá, tinha Clube do Choro. Tem Clube do Choro no Japão também. E tem turma de bossa nova, de forró. Os caras adoram a música brasileira, valorizam. E aqui não estou dizendo que não Olha, valoriza. se eu pudesse, se eu soubesse responder a tua pergunta, mas eu não sei, entendeu? Pergunta Eu não muito tenho a menor difícil. ideia, eu não sei por que que isso acontece. Se você quiser, se você chegar na Argentina, se quiser ouvir a música deles, tem uma rua, uma casa atrás da outra, Pois é, entendeu? Em qualquer lugar, todo mundo prestigia a sua própria música. Aqui não. A Bossa Nova, eu não sei por que ela ficou nesse lugar aí. Um lugar do já era, uma coisa antiga. E não é verdade. Eu sei porque todos os músicos, todas as cantoras que vão para fora, são obrigadas a cantar bossa nova, não tem saída para elas, entendeu? Então verdade. eu vejo Paula Morelenbaum, Leila Pinheiro, todo mundo tocando, cantando bossa nova lá fora, não tem jeito, tem que fazer, porque é onde eles nos reconhecem. Tem um Perfeito. pouco a nossa cara. Eu sei que é uma cara carioca, porque é uma música carioca, é uma Hum, música que nasceu no Rio, mas ela é uma música brasileira, é a nossa cara. pois E é. rica, né? Porque é muito rica. Não fosse, E talvez não teve a estivesse durando projeção, até. né, que é gozado, teve a projeção internacional com o Tom Jobim, com toda a obra dele, e João É, Gilberto, né, um baiano que com elevou, certeza. elevou a bossa nova a um patamar ali que, vamos combinar, né, que também é O fantástico. João é um mistério total. Eu fui ver ele algumas vezes lá no Village Vanguard. Eu ficava tão chocada de ver aquilo, sabe? Ele tocando daquele jeito, com a bateria. Era o Elcio Milito até que tocava, era uma vassourinha assim, baixinha, no prato. E ele ainda fazia os sinais para baixar menos. Então, era a coisa menos possível, né? Menos, muito pouco. Minimalista Eu acho total. sério. Ele não tinha se dissesse assim, que voz linda. Não, não era uma voz linda. Era uma maneira de cantar que ele inventou, que era fora do tempo usual. Não era no tempo forte da música, né? Como se Hum, canta até hoje. Ele não, ele cantava fora, era tudo dividido para frente ou para trás, para frente ou para trás. Então, eu me lembro que eu falava assim: o que, que eu faço para aprender com você, João? Ele falou: me ouve, fica me ouvindo. Entendeu? Eu, me ouve muito. bom E aí eu, conselho. eu tocava com ele, eu botava o disco dele e ficava tocando com ele até aprender a levar aquilo do jeito que ele fazia. Mas era um mistério, porque ele fazia show no Japão para 3 mil, 4 mil pessoas. As pessoas não abriam a boca, ninguém falava nada, nem respirava. Era um negócio assim. Quer dizer, ele tinha um carisma pessoal Um impressionante. artista único, né, Wanda? Um artista único, né? Era impressionante. Um cara que não falava, né? Ele nem se dirigia ao público, de Hum. preferência. Às vezes Aqui, nem boa noite. eu sei que eu vi vários shows dele aqui. O Boa Noite não pintava. Ele falava assim, e fazia alguns comentários assim quando acontecia alguma coisa que ele comentava, né? Sobre a letra da Ou um vento que música. atrapalhava, ou um barulho que fazia, alguma coisa que incomodava É, ele. mas Aí ó, ele o negócio subia. do ar-condicionado, que eu sempre achei que fosse uma onda do João Gilberto, é verdade. Você toca violão, você põe um ar-condicionado em cima do violão, aquele negócio desafina e atrapalha o artista. Desafina. Violão é um instrumento muito delicado. Pois Um é, então instrumento realmente não era delicado. frescura, ele tinha razão, né? Vamos combinar. Ele era super perfeccionista. Aham. Ele ficava no banheiro tocando, que o banheiro é o lugar onde tem a melhor acústica da casa. Então, ele tocava lá 50 e tantas vezes o barquinho até ele considerar que estava pronto aquele negócio, entendeu? E você sabe que ele não se ouvia quando ele ouviu que ele gravava, ele ouvia naquele microfone, aquele sonzinho menor, que é o som que você ouvia no carro, né? Sim, Para ele ouvir todos os defeitos, ele nunca estava feliz, ele nunca estava feliz. pois é. Ele sempre puxava defeitos e coisas. E ele não tocava só, Perfeccionando. e ele não tocava só músicas consagradas, né, do Tom Jobim, do Vinícius Moraes, do Benescal. Não, ele gostava também de buscar, ele também tinha um baú espetacular
Eu tenho inveja das coisas que eu ouço ele cantar o trem, blim, blam. Eu não sei onde ele achava nada disso. E é Mas uma saindo versão, essa é das... uma versão, né? Essa é uma versão incrível. Pois é, a primeira vez que eu vi, nós dávamos aula na academia do Menescal, ali em Copacabana, e quem tomava conta da academia era o Otávio Terceiro, que era muito amigo dele. Sim. Produzia, tem histórias com o Otávio maravilhosas. E ele ia encontrar o Otávio. Ele chegava às 10, 10h30 da noite, a hora que estava acabando, vamos dizer, as aulas. E aí nós ficávamos, que podia ser que ele aparecesse. E nós ficávamos todos para ouvir ele. Era eu, Nara, Edu, Nelsinho Mota, a gente ficava esperando, aguardando ele chegar. E a primeira vez que eu vi ele tocar foi o trem. O trem, blim, blam, blim, blam. Falei, que é isso, esse cara? E ele tocou 50 vezes, penso que ele gostou de uma. Ele tocou, tocou, tocou. São várias Aí, versões da mesma música. aí quando nós estávamos saindo, ele chegou Engraçado. perto de mim, assim, eu muito, completamente vidrada nele, né? Ele falou assim, posso te telefonar um dia? Eu falei, pode, né? Eu morrendo de vergonha. O meu telefone era 275353. Quando eu Opa! falei meu telefone para ele, ele falou: o quê? Ele, vamos voltar lá um minuto. Aí pegou o violão e fez uma harmonia e uma melodia para 275353, porque tem um swing louco isso, né? Aí não deu às Mas 5 ele horas queria da dar um manhã. aplique em você, Wanda? Vamos combinar agora. Vamos falar a história correta aí. Conta aí pra nós, Aí pô. começou, claro, ele começou a me telefonar, comecei a sair com ele, mas não rolava não, porque eu achava... Primeiro eu tinha uma... Ele para mim, ele era um negócio tão inatingível que não dava para mim, entendeu? Mas a Sim. gente se encontrou algumas vezes. Olha Ele aí essa ligava para história. minha casa às 5 horas da manhã. Eu morava com meu pai e minha mãe. O telefone era na cabeceira do meu pai. Meu pai batia, tem um maluco te chamando. Quem é esse maluco? Eu falei, pai, mais respeito. João Gilberto, eu sei que é maluco, mas é o João Gilberto. Ai, ai. Então uma fera aí, eu tô exagerando, não, né? Teve um clima, vamos dizer assim, que teve um Clima, pintou o clima. clima. Essa é boa, pintou o clima, é muito bom. Depois de anos revelando a Vanna Sá, pintou o clima, que bacana. Mas era um ambiente musical bastante criativo para vocês todos. Todo mundo tocando violão, né? Buscando alternativas, o João com E essa. o que era também muito legal é que nessa época não tinha ninguém profissional, ninguém sabia, na verdade, que ia ser isso, né? Ah, sim. Edu estudava direito, todo mundo buscando outros caminhos. Então a gente era muito. Aquele violão corria solto, sabe? Claro, você tinha que tocar. Se você não tocasse, estava fora da roda. Por isso que eu acho que eu aprendi correndo, que eu queria fazer parte. Entendeu? E era muito, muito, muito bom. Era muita música, era muita música. Criativo, foi um momento criativo. Vamos começar a Era, passear pelo disco, Wanda, já porque os papos vão rolar vamos, aqui, sempre os papos rolam, aqui é uma beleza. vamos, tá. Começou, a primeira faixa sucedeu assim, do Tom Jobim e Marino Pinto. Conta aí essa história dessa música que você escolheu. E na Então, sequência, Eu Sei Que Vou Te Amar, um clássico, né, do Tom Jobim e Vinícius, que tem a participação do Jacques Morelenbaum no cello. Fala um pouquinho dessas duas para a gente ouvir agora. então você quer ouvir? Bom, Não, eu quero que você sucedeu. comente primeiro, depois eu Ah, toco. eu queria gravar o Eu Sei Que Vou Te Amar, vou começar por ela. A gente fez uma vez, durante a pandemia, nós fizemos alguns shows, eu e Nelsinho, na abertura do Vilarino. Uhum. E o Vilarino, você sabe, é uma casa emblemática, é no centro do Rio, aonde o Vinícius conheceu o Tom. Aliás, o Tom conheceu o Vinícius. Era um lugar que o Vinícius frequentava. Você conhece essa história? Sim. Essa história é linda. Mas conta, Que conta pra daí, gente ouvir aqui. sim, aí Lúcio Rangel, o Vinícius falou: estou fazendo uma ópera que é o Pobre Menina Rica, eu preciso de um compositor para fazer as músicas. Aí o Lúcio falou assim: eu tenho a pessoa ideal para você. É um compositor novo. Então, trabalha aqui na Rádio Nacional, vou descobrir um jeito de falar com ele, para você conhecer ele e tal. Aí o Tom, nessas alturas, já era casado com Tereza e já tinha Paulinho. Então, ele andava com as partituras debaixo do braço, assim, vendendo para as cantoras da Rádio Nacional, ele precisava sobreviver, né? Precisava pagar já aquela família.
Ele chegou ali para conversar com o Vinícius, aí sentou e Vinícius explicou tudo, que a menina rica morava na cobertura e era apaixonada por um cara que morava, um malandro que morava, coisa de poeta, porque é inviável, né? Essa paixão era inviável. Ele ficou ali ouvindo aquele poeta falando. Aí, quando chegou o momento que o Vinícius acabou, ele falou assim, escuta, ele falou assim, e tem um dinheirinho? O cara precisava sobreviver, né? A história é muito boa, mas tem um rola uma dinheirinho, né? graninha, tem Claro, dinheiro. claro, tá certo. E aí fizeram. E aí, a música, aliás, que fez mais sucesso do Pobre Menina Rica, aliás, eu estou falando Pobre Menina Rica, mas estou mentindo. Tudo isso era o Orfeu, né? Orfeu, exato. Eu fiz uma confusão aqui. Eu ia corrigir, mas você mesmo escolheu. Que bom que você não corrigiu, para eu mesmo corrigir e todo mundo ver que eu estou perdendo a cabeça. Nada disso, fala isso não, pelo amor de Deus. Aí, então, a gente fez Eu Sei Que Vou Te Amar no dia lá do Vilarinho. Nós fizemos 3 ou 4 shows ali. E nós fizemos Eu Sei Que Vou Te Amar. E quando acabou, o Nelson falou, puxa, eu sei que vou te amar, você canta de uma maneira diferente de todo mundo. Poxa, que coisa linda. E ele ficou meu fã cantando essa música aí, tanto que ele que insistiu. Eu sei que vou te amar, tem que estar no disco e vai ser com o Jaquinho. Eu falei, então tá bom. Então a gente faz. Não era uma música que eu tivesse pensado para fazer, mas essa foi uma insistência dele. Agora, o Sucedeu Assim também foi lá das primeiras músicas que eu aprendi, entendeu? Uhum. Então, do Tom. E é uma música que tem um final que o Tom mudou, né? Porque o Mariano Pinto, a letra diz assim, abriu-se em meu peito um vulcão e nasceu a canção, né? Aí o Tom entubou aquele vulcão algum tempo. Uma hora ele falou, não vai dar. Abriu-se em meu peito um vulcão. Aí ele trocou. Então ele botou, abriu-se em meu peito a paixão e nasceu a canção. Ele trocou esse final. Então, depois que ele trocou, ficou melhor. Aí eu gravei. Paixão ficou melhor e que o Vulcão. A gente fez uma levada muito legal nessa música. Eu acho que é a faixa que talvez das que eu mais gosto. Então vamos ouvir na sequência, Wanda. Tá primeiro, então, Sucedeu Assim, que é a primeira. Eu estou seguindo o disco, né? Primeiro Sucedeu Assim, do Tom Jobim e Marino Pinto, e Eu Sei Que Vou Te Amar, Tom Jobim e Vinícius Moraes, com a participação especial do Jacques Morelenbaum, Jaquim. Vamos ouvir. Roda! Assim começou assim, uma coisa sem graça, coisa boba que passa e ninguém percebeu. Assim depois ficou assim. Quis fazer um carinho, receber um carinho, e você percebeu. Fez uma pausa no tempo, cessou todo o meu pensamento, e como acontece uma flor, também acontece o amor. Assim sucedeu assim. Foi tão de repente que a cabeça da gente virou só coração. Não poderia supor que o amor me pudesse prender. Abriu-se em meu peito a canção
e a paixão por você. Abriu-se em meu peito a canção e a paixão por você. Assim sucedeu, assim sei que vou te amar por toda a minha vida. Vou te amar em cada despedida. Vou te amar desesperadamente. Sei que vou te amar e cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Sei que vou chorar a cada ausência tua, vou chorar, mas cada volta tua há de apagar o que esta ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Por toda a minha vida. Estamos de volta com a Wanda Sá, cantora. Ela é compositora também. Ô, Wanda Sá, eu sempre quis perguntar isso para você. Você compôs também e é compositora. Só que eu estava procurando Eu sou aqui. metida a fazer letra, entendeu? Eu gosto de Então fazer vamos letra. lá. Vamos contar um pouquinho. Eu escrevo muito, eu escrevo muito. Agora, até no momento, estou escrevendo um livro de Que ótimo. poesias minhas. Poesias não, são coisas que eu venho escrevendo há algum tempo que eu comecei a juntar. Porque quando você chega na cidade, que eu estava comentando isso com o meu genro ontem, quando você chega na cidade que eu estou, que teus projetos começam a ficar cada vez com menos tempo, né? Encurta,
o futuro fica próximo pra caramba, se começa a pensar em legado, né? Falar, quero deixar isso, quero pensar fazer isso, Pois é. quero... E eu comecei a querer juntar tudo que eu escrevo, porque eu escrevo muito, tenho muitos cadernos escritos, começo. E eu aí comecei a fazer letra para o Menescal. Eu tenho parcerias com o Menescal, só com ele. Mas não tinha uma Não teve também, mais ninguém. não tem aquele encontro que é com o Nelson Mota que você fez? Assim, Viu? esse Viu foi o como eu tô primeiro. por dentro da sua história? Manda só. Mas aí eu encontro a música minha, a letra do Nelsinho. Pois é, Foi mas a outra. primeira letra que ele fez, é verdade. E a maioria, então, é tudo com o Menescal, as parcerias. Você faz a letra, ele Sim, faz a é o música. penúltimo disco que eu fiz, que é o Cá Entre Nós, que é exatamente uma música minha e dele. Ele me mandou a música e eu falei, puxa, mas que música linda. Será que Ele falou, tem 4 dias. Eu falei, não posso, 4 dias é pouquíssimo. Me dá mais tempo. Ele falou, não quero saber, 4 dias. Aí passaram, Continua sendo o produtor Roberto Menescal também, né? ele é o melhor que eu conheço. Aí passaram esses 4 dias, ele ligou, e aí? Fez a letra? Eu falei, olha, a letra eu não fiz ainda não, mas já dei o título. Ele falou, qual é? Eu falei, Cá Entre Nós. Ele falou, então não precisa fazer a letra, não, o título é bom demais, está ótimo. Essa Deixa só figura. o título. Uma figura Aí gostar. acabei fazendo. Que legal, que bacana. E E, eu, e eu virou achei o incrível que título do... vocês estão em plena atividade, trabalhando bastante. O Menescal, a última vez que eu entrevistei, ele tinha 300 projetos ao mesmo tempo. Falei, ô Menescal, parabéns e tal. Ele falou, por que você está me dando parabéns? Porque você não parou, não para e continua Ele não criando. para, ele não para. Impressionante, Para né? pegar um tempinho dele, assim, ele muito cachês. Se você escrever para ele, ele te responde. Ele Eu não já ouve liguei para nenhum ele. disco. As pessoas dão um disco para ele, ele ouve tudo. Ele Ele ouve é, tudo. Fico ele é incrível, impressionada ele é com ele. incrível. Me Ele é deu até incrível. dicas de programas de rádio para a gente fazer aqui, o Roberto Menescal, gente fina. Agora, você acha que você não ficou, trabalhou mais como compositora por conta de você interpretar também grandes compositores? Seria isso? Ou Sim, que te... eu gosto mais de realmente de cantar do que. Eu até faço umas musiquinhas, mas eu trabalho com os caras, os melhores, por que que eu vou me meter? Eu não. Seria. Deixa eu cantar as músicas deles, porque eles, eles fa- sabem mais que eu, fazem melhor que eu faço. Então, e na sua história, que você sempre contou aqui, você mandou uma vez, a última vez você contou para mim um pouco da sua história, mas a tua história é curiosa, né? Que você vai logo cedo, você vai para os Estados Unidos, né? Logo no começo aqui da coisa toda, depois você volta e depois tem, você casa com Edu Lobo, tem toda uma história. Eu queria que você desse um resumo para quem está nos ouvindo pela primeira vez, não conhece ainda a Wanda Sá, que é lamentável, né? Mas saber um pouquinho dessa sua história que tem a ver, né? Com você envolvida com você já contou desse ambiente bossa nova, né? Mas com a música, você estava sempre aí ligada aos grandes nomes, né, da música brasileira, certo? Então fale um pouquinho. Então, quando eu era aluna de violão do Menescal, Sim. e aí pintou o show do Carnegie Hall, isso foi em 62, né? E aí eu, metida, que eu era bem metida, quis fazer uma versão da letra dele em inglês, para ele chegar lá cantando em inglês. Aí fiz, aí eu falei, chama o Ronaldo para ouvir que eu fiz uma versão do Barquinho. Eu Uhum. não conhecia o Ronaldo. Aí o Ronaldo foi e eu toquei a minha versão. Não era boa, não era mesmo. Aí o Ronaldo nem ouviu, virou e falou assim, para tudo, para tudo. Você é uma cantora, quero te lançar. Quero fazer umas coisas com você. Eu falei, que? Mas eu não sei se eu quero isso. Ele falou, você vai querer, sim. Eu estou fazendo um programa com o Miele ali no chama Dois no Balanço, você vai Dois no fazer? Aí eu balanço. fui. Eu fui na onda, entendeu? Eu fui assim, oba, vou fazer vou cantar no programa de auditório. Aí meu pai e minha mãe foram, minha família, amigos, chamei todo mundo. Era na Era TV ali onde era. Excelsior, é isso? TV Excelsior. Exatamente, Uhum. exatamente. Aí fiz dois no balanço, aí as pessoas gostaram, eu fiz mais um. Aí fiz três, aí num desses estava o Benil Santos, que era o diretor da RGE, que me contactou, falou que quero gravar um disco. Aí eu, nesse programa estava com o Menescal falou, então deixa eu produzir. Falou com o Benil. Ele também não tinha ainda
começado com o negócio de produção, assim, das primeiras produções é o meu disco. E aí pronto, fizemos esse disco vagamente, que foi um disco que virou um disco emblemático e muito importante para a Bossa Nova, porque o Menescal Verdade. chamou todos os grupos de músicos que tinham naquela época. É um Então, clássico, assim, né, Wanda? É um clássico. os primeiros arranjos do Eumir Deodato da vida dele foram feitos para esse disco. Era o tio Bossa 3, que era o conjunto do Luiz Carlos, tinha o Tenório Júnior, com o quinteto do Tenório, tinha o grupo do Menescal. Então, só tem os melhores músicos ali, entendeu? Então, um disco ficou. Só que o que aconteceu? Eu lancei o disco em agosto de 64 e fui lançar. Aí teve aquele show no Teatro Paramount chamado Fino da Bossa, que não era nem programa ainda, televisão nem nada, era um único show. Então foram artistas aqui do Rio, artistas de São Paulo, que era uma rivalidade imensa, né? Uhum. E eu cantei ali e o Sérgio estava presente nesse dia. Sérgio Mendes. Depois nós saímos todos ali para um lugar que chamava João Sebastião Bar, Sim. e ficamos ali, sei lá, até 5, 6 horas da manhã, todo mundo tocando, revezando, cantando, uma farra assim bem gostosa. E ali o Sérgio me convidou para eu estou montando um grupo para os Estados Unidos. Quero saber se você pode ir. Eu falei assim, olha, eu sou uma pessoa que... Minha mãe, meu pai, eu não conseguia imaginar como é que eles iam me deixar fazer essa viagem, porque eu tenho 4 irmãos homens e só eu. Eu assim, a princesa da casa, mas com muito homem em cima de mim, entendeu? A princesa vai nos deixar, não pode Aí acontecer, né? A princesa deixar o reduto, não pode deixar na casa. o Sérgio falou, eu vou na sua casa. Ele foi, levou o projeto todo bonito, escrito, todo legal. Nós íamos fazer shows em universidades só. Era Uhum. realmente um mês pelas universidades americanas. E porque era assim, meu pai me deixou ir. E eu fui. Então, eu lancei o disco em agosto, em novembro eu já estava viajando. Eu não fiz nada com esse disco. Esse disco andou completamente sozinho. Ele fez a carreira dele que tinha que fazer. Foi sozinho. Eu fui para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos eu fiquei quase 2 anos. Gravei 3 discos, mudou completamente. Eu não, nem pensava em ser cantora, de repente eu era uma cantora mesmo, de fato, com discos gravados nos Estados Unidos na Capitol Records, com o produtor do Sinatra, quer dizer, é pouca coisa, não. Então, aí quando eu voltei, que eu tive minhas decepções lá no meio do caminho, eu não estava pronta para aquela viagem de jeito nenhum, e que eu voltei, isso foi em 68. Aí eu voltei a namorar Edu também, porque eu tinha terminado com ele, a gente volta, e casamos em 69. Então, em 69, eu voltei para os Estados Unidos, mas daí voltei como mulher dele, não mais cantando, né? Ele na frente e eu ali nos bastidores. Logo fiquei grávida, enfim, aí minha vida mudou E por completamente que você não continuou cantando? Desculpe a indiscrição. Era uma coisa difícil para o casal resolver tal coisa. Entendi. O comentário está no subtexto aqui, percebi. Isso era muito difícil. Porque você já Mas era também foi. cantora. Se você não fosse uma cantora, desculpe, Wanda, ser Então, chato aqui. Eu estou sendo chato, eu reconheço. Mas se você não fosse uma cantora e você vai com o Edu, casada com ele, vai para os Estados Unidos, por que não continuou cantando, mesmo tendo filho e tudo mais? Mas era difícil. Esse assunto era muito difícil para nós. Não deu para prosseguir dessa maneira. Eu sabia, ele foi bem claro comigo e eu topei. Então, era assim, cantar nem pensar. Ok? Falei, ok, então tá bom, ok. E aí a minha vida eu fiquei muito feliz ali, lambendo a cria, adorava aquele projeto Mãe, foi uma das coisas mais lindas que aconteceu na minha Claro. vida. Eu sou apaixonada pelos meus filhos, assim, é a coisa melhor que eu tenho, fiz. Mas teve uma hora que eu comecei, eles cresceram, já não precisavam tanto de mim. Quantos você Eu teve? comecei. O Bernardo que eu conheço, o que mais? Teve Não, mais o Ben acabou de fazer 50, Mário tem cinquentinha. 52. Ah, E a tá. Bebel tem 45. Entendeu? Eles estão bom. Agora Os já três. foram todos. E a Mari nasceu lá em Los Angeles, né? Ela nasceu na Califórnia. E aí, pronto, voltei para cá. Mas teve uma hora que eu comecei a ficar triste, fiquei infeliz. Aí o Vinícius começou, vamos fazer um show em Punta del Este.
Aí Edu falou, não, ela não vai, não, ela tem outras coisas para fazer, e começou a cortar. Ele começou a cortar e eu comecei a ficar querendo. Quanto mais ele cortava, mais eu queria, entendeu? Aí Aí teve não, uma hora que não deu. não deu. Aí teve uma hora que não deu para nós dois e a gente, cada um foi seguir seu caminho. Eu não digo que o meu casamento não deu certo, porque o casamento que tem os filhos que eu tenho deu certo Claro, para três caramba. filhos, né? Deu Incríveis. certo para caramba. Muito bom. É Então, que aquela história, né? Porque se você pega assim, eu fiz essa pergunta, você me desculpe a indiscrição, né? Mas você já era uma cantora, não é que ele casou com uma pessoa que ele não sabia quem era ou que não fosse do é ramo. Você verdade, já tinha é lançado um verdade. disco, pô. E um clássico, o Wanda Vagamente é um clássico. Eu reputo aqui na discoteca básica aqui da Bossa Nova. Esse lançamento de 64 é um clássico. Você vai botar entre os clássicos da Bossa Nova, tá lá. Então não era, já tinha lançado. É. Por isso Não, que. eu já tinha uma história feita, né? Por Pois incrível é, que pareça, eu já tinha até uma história feita. pois é. E aí, o que que acontece? Voltar para mim foi uma coisa muito difícil. Voltar foi dificílimo. Assim, com a ajuda dos meus amigos, Ronaldo Bosco e Menescal, eu comecei a dar meus passos de novo para tentar entrar de novo nesse lugar, entendeu? Foi Uhum. bastante difícil essa volta, porque no princípio não, eu nem sabia que eu queria, de repente eu já estava nos Estados Unidos, entendeu? Foi facílimo para mim, as coisas aconteceram com muita facilidade, mas a meu retorno foi bastante difícil. Todo mundo que começou ali comigo já estava lá na frente, entendeu? E É. eu estava ali, comecei cantando na noite, que eu Na não verdade, se você gostava. recomeçou, né, Wanda? Você Eu recomeçou. recomecei, eu Então, recomecei, é um retorno, um recomeço. exato. E foi difícil, foi um aprendizado, e fui devagarzinho, fui tentando, andando, e nunca tive essa ambição de ser primeiro lugar de nada. Fui ficando feliz no lugar que eu tinha, como até hoje sou, esse 14º lugar que me pertence, ninguém quer, mas eu adoro, entendeu? É, Então, eu fico feliz aqui, tá bom, eu gosto, posso fazer projetos como esse, que está eu fazendo acho que agora, continua fazendo, né? Os trabalhos aí todos. continuo fazendo e vou fazer, entendeu? Sempre. E tá tudo certo, entendeu? Não foi fácil, não é fácil ainda, mas tá bom, tá ótimo. Beleza. É isso. Um pouco da história da Wanda Sá, para quem não conhecia, né? Eu É. muito. Né? Só que uma coisa, eu soube que aqueles discos que você gravou nos Estados Unidos foram relançados pela Descobertas, é isso ou estou enganado? Alguém lançou esses Olha, discos? eu não sei disso. Eu sei que eu recebo direitos autorais porque a Capitol foi comprada pela Universal. Sim. Então, eu posso ser ganhar, de repente, eu recebo uma carta de um cara dizendo assim, estou te caçando no mundo, e com essa coisa da internet, porque você tem um dinheiro a receber, eu quase capotei. Oba! Falei, oba, em dólar então é melhor ainda. Aí, de repente, eu comecei a ganhar, com Uhum. direito autoral, assim, muito farto no Porque princípio, agora antes, já não. porque você com o Sérgio Mendes você gravou lá nos Estados Unidos, você falou na Eu Capitol, você gravei gravou 3 discos três lá na discos, Capitol. então, Mas na então. Capitol eu gravei 2, que eu gravei um meu sozinha, que é o Softly, que tem essa produção do Dave Cavanaugh, que o Dave, Uhum. Sim. ele é produtor de Sinatra e do Nat King Cole. Quando eu disse para ele assim, Dave, eu vou me embora para o Brasil, ele falou, o quê? Não, não pode ser. Você, a Capitol é aquele prédio lindo, né, que parecido com o Sim. Hotel Nacional. Que são os discos, né? A É ideia dos emblemático, discos. esse prédio é emblemático também, fora Com certeza. Exato. E o estado dele era lá em cima. Todo mundo chamava ele de Big Daddy. Ele era gordo, se fumava um charuto, era uma figuraça linda. Aí ele me levou assim na janela, abriu a janela, falou: "Tá vendo isso aqui tudo? Você sabe quantas meninas queriam estar aqui no seu lugar? Provavelmente todas que você nem imagina. E você me diz que você quer ir embora." Eu falei: "Pois é, quero. Estou com saudade da minha casa, do meu pai, da minha mãe, do meu namorado, do meu travesseiro. Não quero mais ficar aqui." Eu não valorizei aquilo que eu tive, porque eu não fui preparada para aquilo, entendeu? Entendi. Então foi E aí eu vivi O Softly e mais dois com o no Sérgio Brasil Mendes? 65, com o Sérgio Mendes foi Brasil Dois 65, discos que também. era Rosinha de Valença. Com a Capitol nós gravamos um, mas depois nós gravamos um ao vivo
numa casa que tinha em São Francisco, que a gente fez uma temporada grande lá, chamada El Matador, que nós Europa. fizemos com o Nessui para Atlantic. O Nessui era muito amigo do Sérgio, e nós fizemos, então, um disco Brasil 65 Live at El Matador. E está disponível, esses discos estão disponíveis nas plataformas de... Está perguntando coisas que eu não vou saber responder. Eu vou descobrir, porque eu soube, mas não sei se é verdade, que foi lançado até o nosso querido Marcelo Frois, capturou esse disco aí e lançou pela Descoberta. Eu não sei se é verdade, eu ouvi dizer, mas eu não sei se tem. Mas sei que Depois parece que que... você descobrir, você me conta. Tá bom. Mas eu acho que está lá nas plataformas digitais, esse disco que é... É capaz. É capaz. Depois a gente pesquisa. Vamos continuar Tá passeando bom. pelo disco agora? Vamos voltar? Agora com mais duas. Chora a Tua Tristeza, do Oscar Castro Neves, que você falou, grande também, violonista maravilhoso. Com o Luversi Fiorina, que eles fizeram aquela Onde Está Você, né? Clássico da querida Laíde Costa, né? Essa música. O Os maior dois. sucesso da Laíde, né? Era um grande sucesso da Laíde. E Então, Thunder... acho que Chora a Tua Tristeza diga. é uma música assim, que tem a cara da bossa nova, né? Era uma música de bossa nova. E o Luversi foi muito feliz também na letra. O Luversi era, assim, morava em Petrópolis, era petropolitano, de vez em quando ele vinha, e o Oscar era aquele cara. A casa do Oscar era uma casa muito cheia, porque eles eram trigêmeos, Oscar, né? Uhum. Era Oscar, Ico e Zeca. Ico tocava contrabaixo, Oscar tocava violão e Zeca fazia bagunça, porque Zeca não fazia nada. E tinha o Mário, que era o mais velho, que tocava piano. O Mário Castells Tem tocava sempre que ter piano. um que animar o grupo, né? Da família. Sempre Era tem. o Zeca, era o Zeca. Zeca era uma figura, pesava 300 quilos, assim, uma figuraça. E a casa vivia cheia, porque a mãe ficou viúva muito cedo, e tinha esses homens todos dentro de casa, e a casa vivia cheia, a gente vivia naquela casa ali. E Oscar, o que aconteceu com o Oscar? Ele começou a fazer arranjos para o quarteto em si. Ele casou com a Regina Werneck, Sim. que era uma das cantoras do quarteto, e foi para os Estados Unidos. E lá ficou. Ele nunca mais voltou. Depois se separou da Regina, casou com uma americana, né? Fez arranjo para todo mundo, possível imaginar, até para o João Gilberto, e ficou por lá. E ele vinha de vez em quando, eu não lembro como é que era o nome desse festival que acontecia aqui no Hotel Nacional, aqui em São Conrado. Será que era jazz? Não sei. Ele vinha muito. E aí eu falei, e quando eu cantei pela primeira vez essa música no Japão, o Yoshida, que é meu produtor, ficou louco. Então passou a ser uma música que eu tinha que cantar quando eu ia para o Japão, como se fosse o meu vagamente japonês, seria o Chora Tua Tristeza, entendeu? Lindo, lindo. Então eu tinha que cantar essa música, eu quis cantar muito por causa do Oscar. Legal. O Oscar era um cara muito... Resgatando mais uma figura como Oscar Castro Neves, um cara importantíssimo na história da música brasileira também. Com certeza. E depois, na sequência, o Tender Lee. O Tender Lee é um clássico também. É né? aquilo que eu já falei, Tender Lee é uma minha homenagem ao garoto. Legal. Porque era a música que ele gostava de cantar com o Donato no piano. Aquela história que eu contei lá. Exatamente. A música do Walter Gross e Jack Lawrence. Muito bem, eu fui pesquisar aqui. Beleza. A pronúncia não está certa, mas você me corrige depois. E sabe o que eu estava vendo também? Eu ouvi tantas gravações brasileiras tocando essa. Tem uma de 47 do Dick Farney. O Dick Farney, ele adorava essa música. Eu achei uma gravação de 1900. É a cara dele mesmo. Não tem cara de Dick Farney? Cara dele. Então, e ele gravou essa aí em 1947, o Tender Lee. Por influência também, ele gostava do garoto, todo mundo, né? Luiz Bonfá, esses caras que eram amigos, né? Que também da área do violão e tal. E aí ele gravou essa. Então vamos ouvir. Chora a Tua Tristeza, na música Oscar Castro Neves e Luversi Fiorini, e na sequência o Tender Lee, que eu já citei aqui, o Walter Gross e Jack Lawrence e Walter Gross. Eu pesquisei, eu tenho que falar o nome dos caras aqui. Então vamos ver essas duas, com Wanda Sá, claro, né, meus amigos? Esse disco incrível chama Bossa Sempre Nova. Roda!
tristeza foge do teu olhar, brincando de esquecer. Saudade vai passar, meu amor já vai chegar. Então canta que a beleza volta pra te encantar. Um sonho tão pequeno que o dia escondeu, guardando pra te dar. É tão bonito gostar e querer ficar com alguém pra quem possa dizer: olha quantas estrelas nascem pra te encontrar. Depois do céu azul a noite vai chegar e eu pra te amar. Te encantar, um sonho tão pequeno que o dia escondeu, guardando pra te dar. É tão bonito gostar e querer ficar com alguém pra quem possa dizer: olha quantas estrelas nascem pra te encontrar. Depois do céu azul a noite vai chegar e eu pra te amar, e eu pra te amar, e eu pra te amar. The trees tenderly, the trembling trees embrace the breeze tenderly. Then you and I came wandering by and lost in a sigh were we. The shore was kissed by sea and mist tenderly. I can't forget how two hearts met breathlessly. Your arms open wide and closed me inside. You took my lips, you took my love so tenderly.
two hearts met breathlessly. Your arms open wide and closed me inside. You took my lips, you took my love so tenderly. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com Wanda Sá, meus amigos, diretamente do Rio de Janeiro. Em que bairro Wanda Sá está no Rio de Janeiro? Ela que é uma carioca da Eu moro gema. em São Conrado. Eu moro em São São Conrado. Conrado. Mas nasceu aonde, Wanda Sá? Que bairro? Eu nasci no Leblon. No Leblon. Eu nasci no Leblon. E hoje está em São Conrado. Muito bem. Na Wanda Sá... verdade, eu vou contar a verdade mesmo. Eu nasci em São Paulo, tá? Ah, eu pesquisei. Olha aí, não me engana. Eu nasci na maternidade de São Paulo. Eu sou paulistana, na verdade. Pois é. Aí foi pequenininha, foi para o Rio, não é isso? Pequenininha É foi porque pro Rio. a minha mãe era paulista e ela tinha uma família muito grande. Ela casou com meu pai era carioca. Cada vez que ela ia ter um filho, ela ia para São Paulo para ter nós todos nascemos em São Paulo, mas a gente só nascia e voltava. Ela nunca morou em E São Paulo quantos com meu foram? pai. Quantos Meu pai foram da foi família? horror. Você falou que era Hã? todos homens e você é a princesa, né? Quantos são? 5? Sim, Cinco. nós somos 5, é. Aham. E meu pai tinha horror a São Paulo, horror. Ele ia para São Paulo uma vez só para namorar minha mãe um pouco e voltar correndo. Que horror. Mas tá vendo? Agora revelamos que Wanda Sá é paulistana, meus amigos. Tá vendo? E o garoto também era paulistano, enfim, a gente vai descobrindo também as personalidades que morou muito tempo no Rio. E não existe isso, né? É brasileiro, né? E adota a É cidade verdade. e fica, não tem esse É. problema todo, né? João Gilberto do Juazeiro, na Bahia, né? Quem diria? O senhor vai lá em Juazeiro, Bahia, e fala, não é possível que o João Gilberto é daqui, né? Porque não tem aquele som nordestino, né? Ele inventou o som, enfim, é tudo E o isso. João Donato, que é do Acre, amor. João Isso Donato é aí, do sem Acre. contar João Donato. Tem muitas figuras emblemáticas aí da música, né? Que É são. verdade. É que fica no Rio de Janeiro ou fica em São Paulo, aí as pessoas se identificam, né? Com, É. com a cidade e tudo mais. Agora, Wanda, uma coisa, esse trabalho teu, como você falou, vai ter uma série de novos discos, né? E já está marcado para o dia 7 de janeiro no Blue Note, que a gente vai assistir lá. E o Nelsinho Faria, você não falou do Nelsinho, como é que essa sua relação com ele, que você já contou lá Então, a minha antes? relação com o Nelsinho começou num programa que ele tem, chamado Um Café Lá em Casa, Isso. e que eu fui fazer esse programa, e quando acabou o programa, eu não saí da casa dele, só saí, sei lá, que horas da manhã, ficamos conversando, bebendo vinho, né? E deu aquela liga total, né? Eu comecei a correr atrás dele. Convidei ele para fazer o Cá Entre Nós, ele fez 3 faixas comigo no Cá Entre Nós, Uhum. uma música de Edu, que é uma música muito bonita, chamada Considerando. Depois a gente fez uma música em inglês, que eu adoro. Eu sempre tenho uma música em inglês nos meus discos. E quando, na verdade, eu esse projeto tomou forma, eu mostrei primeiro para o Menescal. O Menescal gostou, mas o Menescal estava já entupido com 300 projetos. E gostou, mas deu força, achou que era uma boa ideia, mas ele não podia fazer. Eu procurei Não podia se Nelsinho. envolver, porque estava atrapalhado, muitas coisas, né? Como a gente tinha falado. Quando eu procurei o Nelsinho e que eu mostrei para o Nelsinho, se envolveu completamente. Ele não só se envolveu, como ele trouxe para ele, assim, ele abraçou o projeto, ele adora o projeto. Então, foi muito bom para mim ter ele. Ele foi fundamental, ele produziu, ele fez os arranjos, ele se envolveu e a gente saiu fazendo coisas, né? Lançamos num lugar em São Paulo, que é um dos lugares mais bonitos do Brasil, é um teatro que tem na Ilha Bela, que é um teatro chamado
Bahia dos Vermelhos, que é um Exato. visionário. Samuel fez um teatro lá em cima, Samuel que é um teatro. McDowell, tá? É um projeto O último maravilhoso aí. marido da Elis, né? Ele Muito foi o legal. último marido da Exato. Elis. Então, tem um teatro grande em cima e embaixo tem o porão, que é um teatro menor, que desde que eu fiz em cima, com Donato, Carlinhos e Paulinha e Jaquinho, que ele me chamou para ver embaixo e falou: eu quero inaugurar esse lugar com você, porque eu acho que esse lugar é tua cara. E foi uma maravilha, assim, o lançamento do disco lá com o Nelsinho e com todo mundo do disco. Aí foi Adrianinha Souza, foi só o baixista que não foi o Guto, mas foi o Jefferson Lescovitch, que é um baixista excepcional também, e o Marcinho Bahia, que é o baterista. Uhum. Fizemos lá. E agora vamos fazer o Blue Note em São Paulo, mas nós também vamos fazer o Soberano, que é uma casa também linda que tem em Itaipava, de um ex-aluno meu, que é o Serginho Sarraceni, que é um cara, um músico excepcional, mora lá e construiu esse espaço, que é uma coisa Que linda, um legal, né? espaço lindo. Porque não só o espaço é muito bom de música, quando ele contratou os cozinheiros, os chefes, é uma comida que você não queira nem saber. Dá vontade de ficar ali uns 4, 5 dias comendo tudo aquilo. Não é só para Então, ouvir eu vou música, fazer. é para comer também, que é bom isso também, né? Poxa, agora ele está fazendo umas feijoadas aos sábados. Eu vi que ele vai fazer um pré-Réveillon. Ele está, graças a É Deus, lá deu em certo o Itaipava, cara. esse é o projeto, é É um em lugar novo. Itaipava. Aí Uhum. todo mundo já fez, Ivan fez 3 dias, o Alceu fez. Quem mais fez? Abril com a Adriana Calcanhoto fez 3 dias. Uhum. João Bosco fez, João Bosco bombou lá também. Que legal. E Olivia e Francis fizeram também, Joyce fez, todo mundo está fazendo. É um Que espaço legal. especial, maravilhoso. Já que você citou os espaços, na pandemia a gente ficou muito assustado com a possibilidade, e aconteceu em alguns lugares, em São Paulo, aí no Rio também, de lugares importantes fecharem. Outros fizeram campanha para sobrevivência e tal. Agora você acha que está tendo uma possibilidade de voltar tudo isso? As casas estão relançando casas, ou lançando casas, as que sobreviveram. Como é que está a cena aí no Rio de Janeiro, para espetáculos, Eu para acho que, casa? eu Diga acho, lá. eu acho que ainda é assim, ainda é tímido o negócio. Hum, As pessoas ainda têm medo. Então, mesmo quando você vê que o espaço abre, você vê que as pessoas não vão. Nem todo mundo sai ainda. Não, eu acho que vai ser uma maravilha esse ano 2023. Queria que a gente tivesse ganhado a Copa para ser melhor ainda. Mas eu acredito nesse ano, acredito nesse ano. Eu acho que que esse bom. ano vai ser um ano frutífero. A gente saiu de um troço muito ruim, perdemos pessoas importantíssimas nas nossas vidas, mas vida segue. E eu acho que vai, por enquanto ainda é tímido, mas vai dar. Eu acho Legal. que sim. E é legal, eu estou sentindo isso, eu estou otimista com você. Aqui em São Paulo, muitas casas estão sendo lançadas. Não é casas que estão, as que sobreviveram continuam, ainda bem, e estão sendo casas novas, teatros novos lançados em São Paulo. Isso é muito importante, né? Para revigorar todo É, esse tempo que nós ficamos 2 anos e tanto aí parado, e agora voltar essa efervescência para poder receber. E não estou falando do Blue Note, que o Blue Note foi antes da pandemia, né? é Sofreu também verdade. durante a pandemia, mas Sobreviveu, né? sobreviveu. Agora tem casas novas que estão sendo lançadas para os artistas poderem se apresentar, né? Por isso que eu perguntei da É, cena do Rio de Janeiro, se ela está se revigorando, recomeçando também em função dessa parada geral aí, que muita gente passou necessidade, né? Os músicos, é né? Isso verdade. eu estou cansado de falar, né? Agora nem gosto de falar mais, agora quero colocar em perspectiva que as coisas vão melhorar a partir do ano que vem, sem dúvida. Essa é uma Eu coisa, acho. né? Eu creio nisso. Eu creio, Vamos, sim. vamos nessa, nesse otimismo. Agora vamos ouvir duas contas do garoto, que é o homem que inspirou, o compositor que inspirou esse disco, né? Duas contas que é letra e música do Aníbal Augusto Sardinha, não é brincadeira, não. Tudo dele, é tudo Tudo dele. dele. É. E moderna a letra, porque todo mundo que eu pesquisei, os músicos e tal, e especialistas em garoto, eles falam que é curioso que é uma letra que não tem rima, quer dizer, ela já tem a modernidade já está até na letra dele, não só nas harmonias incríveis, É. né? Como também na nota, na letra. E uma outra figura incrível, uma mulher fortíssima, né? Que é a Maísa, que também o pessoal ainda não valorizou como compositora, né?
também tem, além dela ser uma grande intérprete, como compositora, a Maísa Sim, era... sim, Fale um isso é pouquinho, verdade. Eu fale um como pouquinho. compositora. Quando eu escolhi o Ouça, eu já escolhi com arranjo pronto. Eu falei, eu quero fazer o Ouça em blues. Nelson falou, mas como assim? Eu falei, eu quero só baixo, acústico e eu. Tum, 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 tum. E deixa eu cantar essa coisa bem dramática. Eu ia entrando, entendeu? Uhum. Então, quando eu expliquei para o Nelson, ele entendeu, pegou e desenvolveu. Então, é uma maneira diferente de cantar e de fazer essa música. Pessoas gostam, pessoas não gostam, mas é a maneira como eu entendi ela e quis cantar dessa maneira, entendeu? Então, tá aí a nossa homenagem a ela. Você falou do garoto, eu queria que você falasse mais da Maísa, a importância da Maísa, porque sempre fica como a intérprete, mas ela era uma compositora incrível, né? Queria que Não, você ela, na verdade, eu acho que primeiro ela aparece como compositora, né? Pois é. Eu acho, não tenho certeza se é no destaque dela, mas ela era uma cantora, ela era uma mulher muito instável, né? Que tinha momentos muito bons, outros momentos não tão bons, né? Ela brigava muito com a vida, com tudo, uma mulher muito bonita, deslumbrantemente bonita. E quando eu conheci, a gente também deu uma empatia, assim, ficamos amigas. Mais ou menos que ela era um pouco mais velha que eu, e ela vivia uma vida que não era a vida que eu vivia. Mas quando eu morei em Los Angeles com o Edu, não quando eu fui sozinha, mas com o Edu, ela esteve lá algumas vezes, e aí a gente fazia reuniões lá em casa para juntar amigos e tal, para estar perto dela. Eu era fã, achava ela excepcional, maravilhosa. E ela aqui... E agora Fale. Eu tenho uma amiga que está morando em Maricá, e lá tem um museu da Maísa, porque a Maísa morreu indo para Maricá. Quer dizer, quando ela desceu da ponte, ela bateu, morreu ali, já em Niterói. Então, a casa dessa minha amiga é na rua, Maísa Monjardim. Né? Então, tem uma placa, até tirei uma foto. A placa tem um museu dela, ela vivia ali, gostava. E tá a casa dela, o museu é a casa dela, que ela morava. Pois é. Aqui o pessoal, os pesquisadores aqui de São Paulo frequentavam como o Mies Café, que foi o meu amigo, né, que já foi embora, que nasceu em Juazeiro também, é lá a terra do João Gilberto. Ele falava que a Maísa, na época, né, que ela ainda é casada com o Matarazzo e tal, ela recebia todos os músicos na casa dela e todos iam por vários motivos. Pela beleza dela, obviamente, e também porque era servido o melhor uísque de São Paulo. Era servido na casa delas, que todo mundo ficava babando ali, porque não era só uísque, né? Eram muito bem tratados, jantares, então ela recebia todos os músicos e tal, né? Porque ela, da sociedade e tal, né? Era uma coisa meio intransponível para os músicos, né? Então ela abria as portas da casa dela para os músicos e pesquisadores, todo mundo que curtia música ou trabalhava com música, produtores e tal. Aí todo mundo ia falar, okay, vamos na casa da Maísa, que ali, não sei o que lá. Aí tem um amigo meu que falou, mas o uísque lá é fantástico e tal. A comida é maravilhosa. Não, né? Mas fora isso, ela é uma figura importantíssima, né? Que ela tinha aquela empatia, aquela coisa, né? O carisma, né? Que você fala tanto. Mulher muito forte. Mulher muito forte. Então vamos ouvir Duas Contas do Garoto, você já contou tudo aí do Garoto, e Ouça de Maísa, na voz de Wanda Sá, com os arranjos do Nelson Faria. Roda! Teus olhos são duas contas pequeninas, qual duas pedras preciosas que brilham mais que o luar. São eles, guias do meu caminho escuro, cheios de desilusão e dor. Quisera que eles soubessem que representam pra mim, fazendo com que eu prossiga feliz. Amor, a luz dos teus olhos
cheios de desilusão e dor. Quisera que eles soubessem o que representam pra mim, fazendo com que eu prossiga feliz. Amor, a luz dos teus olhos. A luz dos teus olhos. Ouça, vá viver sua vida com outro bem. Hoje eu já cansei de pra você não ser ninguém. O passado não foi o bastante pra lhe convencer que o futuro seria bem grande, só eu e você. Quando a lembrança com você for morar e bem baixinho de saudade você chorar, vai lembrar que um dia existiu alguém que só carinho pediu e você fez questão de não dar, fez questão de negar. Quando a lembrança com você for morar e bem baixinho de saudade você chorar, vai lembrar que um dia existiu alguém que só carinho pediu e você fez questão de não dar, fez questão de negar.
Estamos de volta com a Wanda Sá, diretamente de São Conrado, para na reta final. Já a gente vai ouvir mais duas músicas, né? O Nosso Olhar e Tu e Eu, as duas últimas do disco. Tinha um espaço assim, tem que fazer 8 só, porque você tinha tanta música. Eu já lançaria um CD duplo, mas ninguém lança mais CD, né? Por isso que eu pergunto para você, como é que você se sente? Você agora tem que estar nas plataformas digitais? Você não curte muito esse negócio? Ou você prefere? Olha, você não sabe, nada me frustra mais do que não ter um CD desse disco na mão. Você acaba de cantar, eu quero dar o disco para as pessoas, quero autografar, quero assim, e eu não sei, eu não entendo nada desse streaming, nada disso. Então eu fico muito triste, assim. Claro que quando eu fui, eu tinha mais músicas, mas a Cátia falou, ó, são 10. Então passei a fazer, são 8, né? 8. Na verdade eu tiro 10, e fiz 8 por isso, porque era a exigência do projeto era essa. Então essa música o Tu e Eu aí, a gente termina, essa música eu ouvi, meu pai e minha mãe tinham, meu pai também era um visionário, porque ele morava em Copacabana, mas de repente ele comprou um terreno no Leblon. O Leblon era um areal, não tinha mesmo? nada, era um areal. Aí ele comprou esse terreno, construiu a casa dos sonhos dele, e meu pai trabalhava muito, ele chegava do trabalho tarde, 9 e pouco, subia na casa de 2 andares para tirar o terno, a gravata, descer de bermuda e para tomar um esquinho. Vê que Nisso, whisky. mamãe preparava os acepipes, mamãe, como uma boa paulista, preparava os acepipes todos enquanto ele descia, e nós tomávamos um esquinho, já desde cedo todos bebíamos. Todos bebíamos. E na televisão, que estava começando, que era a TV Tupi, tinha esse programa na televisão que chamava-se Música e Romance. Era um programa com a Silvinha Telles e o Candinho, que era o marido da Silvinha, o pai da Cláudia, que era um senhor violonista, tocava muito. Depois eu fiquei muito amiga dele, que ele ficava aqui no Leblon, e a gente se encontrava muito ali no Caneco 70, e ele era um papo gostoso demais, e tocava. Tem muitas músicas do Candinho, descobri mais 2 agora para gravar, que eu vou gravar parceria com o Ronaldo Bosco, ele é incrível. E eles abriam o programa cantando isso, Silvinha e Candinho. E o programa era eles dois numa sala, e aí recebiam sempre alguém. Eu falei, quero gravar isso, vou chamar o Nelson para cantar comigo. O Nelson ficou louco, falou, não, deixa eu te apresentar, me apresentou 1000 cantoras. Eu falei, eu não quero fazer O cara com queria se livrar dessa. você, se livrar, se livrar. Eu falei, eu quero fazer com você. E ele que pesquisou e descobriu que essa música, eu tinha exatamente 12 anos quando eu ouvia essa música, olha que loucura, como eu já estava com os ouvidos espertos, né? Aí gravamos. Eu adoro essa gravação, eu acho assim muito legal. É uma música bem antiga e depois descobri que é do Altamiro Carrilho essa música. Nosso querido Altamiro Carreiro. Você vê que tem Então uma você... ligação com o choro esse disco também, pensar bem, né? tem um garoto, Altamiro Carrilho, tem o Jobim que tocava choro também, enfim, tem uma ligação. É bossa e choro, pode ser choro também, né? Um pouquinho. Poderia ser choro de bossa, bossa de choro. Nelson Legal. que diz, não dá para dizer que é um disco de bossa nova, é pré-bossa nova, é Pois antes da é. bossa nova. Não, mas são É. músicas que você fez homenagem a toda essa turma, né? A gente vai falar agora também, antes de ouvir o Nosso Olhar, do Sérgio Ricardo, que você é um cara um pouco injustiçado na minha avaliação. Eu trouxe ele aqui em São Paulo, foi um programa maravilhoso. Depois fomos comer quibe, como fomos comer charutinho de uva, aqui no É porque ele era Almanara. árabe, né? Ele, Ele era nossa, árabe. ele, É. ele falava, isso aqui me lembra a infância. Ele comigo. Foi uma Eu delícia. tinha uma admiração por ele imensa, porque É ele era um maravilhoso. homem. Pois é. Ele morava aqui no Vidigal, No Vidigal. ele fazia parte da Associação dos Moradores do Bairro, entendeu? Hum. Ele não cresceu com a história dele, ele fazia cinema, ele era um artista maravilhoso e um compositor inacreditável. Eu acho essa música de uma beleza, assim, acho que foi das músicas assim, primeiras que eu cantei, quando eu comecei a cantar, eu gostava de cantar essa música, eu acho essa música bonita de morrer. A gente até chamava ela de Viu. Não era o Nosso Olhar, era Viu. Quanta coisa linda. Canta Viu, Wanda, canta Canta Viu, Viu é Wanda. bom. Canta Ô, Viu. Wanda, eu vou botar então no finalzinho, né? Agradecendo a tua participação mais uma vez, querida.
esperando. Vou lá Muito bater obrigada. vou lá bater lá o ponto lá no Blue Note, dia 7 de janeiro, lá com você, Tá Nelson ótimo, Faria. a gente se Quero vê lá. conhecer o Nelson Faria, que é uma figura. O Bernardo vai estar por aqui ou já vai voltar para o teu Ele filho, vai meu estar amigo? ele vai estar no Brasil, mas ele não sei se ele vai comigo para lá, não, porque ele vai estar com as crianças, mulheres, acho que não. Não, a gente leva ele para lá também, dá um jeito. Vai todo mundo lá. Enfim, então a gente vai ouvir o nosso olhar do Sérgio Ricardo, depois tu e eu, Altamiro Carrilho e Armando Nunes, com a participação especial do Nelson Faria tocando e cantando a pedidos de Wanda Sá, porque ela não deixou barato, fez ele cantar também. É isso aí. Muito legal. Então, um beijo para você, Wanda. E as Para pessoas você, muito obrigada. para entrar em contato com você, qual que é o caminho aqui? A nossa assessora está do teu lado lá. Que você que é Instagram? Como é que funciona para conversar com Wanda Sá? Diga lá. Instagram. Pronto. Wanda Sá no Tá Instagram, bom? você entra em contato e tá tudo certo. Um beijão para você, saúde, Wanda. Beijão para E você siga também, muito obrigada. e siga nos projetos. Estou esperando o Bossa Sempre Nova 2, 3 e vamos em frente, tá bom? Um beijão. Vamos lá. Tchau, Tá bom. tchau. Até mais. Muito Valeu. obrigada. Obrigado a você. Tchau. Viu quanta coisa linda você e eu sentimos sob esse luar, dentro do silêncio que a noite fazia pelo nosso amor. Como os nossos olhos foram se entregando e se integraram na linguagem pura que os olhos ditam pelo coração. Viu como o mundo inteiro ficou pequeno em nossas mãos, virou veneno que a noite bebeu pelo nosso amor. Eu, como basta pouco para amar-se muito, um luar bonito, uma noite quieta e o olhar tão puro desse nosso olhar.
naquele instante feliz em que te conheci. Cupido, uma flecha certeira, atirou e bem no meu coração acertou. A mesma coisa comigo também se passou. Quando esse teu lindo olhar com o meu se cruzou, hoje pra minha alegria tu és minha e tu és meu. Somos felizes, enfim, tu e eu. Cupido, uma flecha certeira, atirou e bem no meu coração acertou. A mesma coisa comigo também se passou. Quando esse teu lindo olhar com o meu se cruzou, hoje pra minha alegria tu és minha e tu és meu. Somos felizes, enfim.